delegado de polícia, defende a legalização das drogas, defende direito humano de bandido e é Hare Krishna. Hoje eu vou interrogar no talk show do Rafuco, Orlando Zacconi. Tudo bem, Zacconi? Tudo bem. Bem-vindo. Interrogatório? Se você não se incomoda, eu vou gravar essa conversa. Zacconi, a família brasileira quer saber: o Brasil está preparado para legalizar as drogas? Está. Claro que está, porque o país que sofre os maiores danos com a proibição deve ser o país que está mais preparado para rever essa política. O problema do proibicionismo é que, além de não afastar os danos que, porventura, podem ser ocasionados pelo consumo dessas substâncias proibidas, provocam danos maiores do que essas substâncias. Hoje, mais pessoas morrem na guerra contra as drogas do que pelo consumo de drogas. Toda a repressão ao comércio dessas substâncias deságua no varejo das drogas, né? E todo o mercado, né, digamos assim, toda a estrutura econômica desse negócio fica intocável. A quarta maior economia do mundo, segundo o FMI, que é o mercado das drogas ilícitas, não está na favela. Não se guarda a quarta maior economia do mundo debaixo do colchão do barraco do morro. Onde que está essa economia? Tá no HSBC, não é? Também. Não é só no HSBC, não. A HSBC foi descoberto no processo lá do Senado nos Estados Unidos. Mas os estudiosos dizem que não existe instituição financeira hoje que não receba fluxo de capital desses mercados ilícitos, e a droga é um dos mais fortes, né? As empresas que estão gerenciando o sistema prisional privatizado nos Estados Unidos têm capital aberto na Bolsa de Valores. São empresas SA. E esse discurso, né, da privatização do sistema penal já começa a chegar no Brasil, via Minas. Se liga, hein? Minas Gerais. Minas Gerais. Então temos que ficar ligado com isso tudo, né? Porque é um projeto, né, esse grande encarceramento e principalmente tendo como carro-chefe o proibicionismo, a proibição das drogas e a repressão a esse varejo das drogas, visa, né, outros fins que não proteger a saúde pública. Porque, se liga, existe algo que pode ofender mais a saúde pública do que uma guerra? Não existe. Você é um grande crítico da ação da polícia aqui no Brasil. Quando você critica a polícia, muita gente diz que você está defendendo bandido. Você defende bandido, malandro? Eu acho que eu não critico a polícia, eu critico o sistema de justiça criminal. Quando a gente faz uma análise da letalidade provocada a partir de ações policiais, nós podemos observar que essa letalidade ela não está distrito no ato do policial puxar um gatilho. Existe todo um poder jurídico que legitima essas mortes. Identificado no morto a figura do inimigo traficante, e aí para isso basta que se apreenda drogas, que você tenha uma arma, né, e que exista algum depoimento dizendo que aquela pessoa participava do tráfico, isso é suficiente para que aquele procedimento seja arquivado, mesmo que o morto tenha 8 tiros nas costas, queima-roupa na nuca. Temos que desconstruir o inimigo. No filme Cidade de Deus, tem uma passagem maravilhosa, que o narrador diz o seguinte: se as drogas fossem legalizadas, o Zé Pequeno ia ganhar o prêmio de empresário do ano. O que demonstra, né, que o que vai distinguir um inimigo traficante matável de um grande empresário é a legalização. Ninguém vê o presidente da Ambev como uma pessoa perigosa. E a Ambev produz álcool, que é a droga que mais causa lesões no ambiente social. Você acha que é exagero dizer que a população da favela vive numa ditadura militar? Eu não sei, porque o conceito de ditadura é muito amplo, mas nós temos ali permanências da ditadura, né? As favelas sempre foram um espaço da exceção. É o espaço onde a norma é suspensa. A forma como a polícia opera na favela nunca foi a forma como a polícia opera em outros espaços da cidade, né? Às vezes até a forma como o Poder Judiciário opera nesses espaços, porque muitas das vezes nós temos juízes que concedem mandado de busca e apreensão coletivo, né, na favela, mas isso não seria possível, mandado de busca e apreensão coletivo aqui em Ipanema. Zacconi, eu tenho uma dúvida. Você se posicionou abertamente em favor das manifestações populares nos últimos anos, no último ano. Eu queria saber qual é a diferença entre um manifestante e um vândalo. Eu não sei, porque o vândalo é uma criação midiática. Na verdade, no mundo inteiro, e recentemente agora nos Estados Unidos, nós estamos vendo ali cidades que estão
passando por uma série de revoltas por situações políticas. A morte de um garoto, de um rapaz jovem negro pela polícia é um fato político capaz de mobilizar revoltas no mundo inteiro. Aconteceu em 2006 em Paris, tacaram fogo em toda a cidade de Paris por conta de um rapaz também que morreu num gueto numa ação policial. Agora nos Estados Unidos nós vemos isso. E quando isso acontece fora do Brasil, isso é tratado como reação, né? Revolta, né? A uma resposta política da população a determinado fato político. No Brasil, não. E aí se quer criminalizar a revolta. Então, recentemente teve a morte do DG, né, lá no Cantagalo. Né? Eu vi pelos jornais que havia já indicações por algumas investigações e mesmo a própria mídia contemplando e reforçando isso, de que foi tudo um ato orquestrado por traficantes junto com ativistas. Quer dizer, como se no Brasil não fosse possível a população se revoltar com a morte de um jovem dentro de uma comunidade, como se isso fosse uma heresia, né? Como se, na verdade, a regra a ser aceita, né, pela população é o fato da polícia ter uma carta branca para matar. Então, é disso que nós estamos discutindo. Né? Não se trata de fazer campanha contra um governo, outro governo, eu não tenho partido político. A questão toda, até porque essa realidade que nós estamos conversando aqui, ela não vem de um governo, ela vem de uma série, né, de governos, né, que se afastaram, né, exatamente dessa proposta de ter uma política de segurança mais próxima dos anseios populares. Né? Então, o que é, então, uma polícia ideal? A polícia ideal é uma polícia mais próxima da comunidade. Né? É uma polícia que se sente como comunidade, né, e que a comunidade identifique ela como parte da comunidade. É um policial, por exemplo, que joga dominó na praça? Não. Isso é um estereótipo de polícia comunitária. Policiamento comunitário é uma polícia voltada para a prevenção. Ou seja, a ideia é que a polícia atue para que crimes não ocorram. Pô, estranho, né? Mas como que a polícia vai fazer para que um crime não ocorra? Né? Informando, por exemplo, você vai na Europa, na Inglaterra, que tem uma tradição de policiamento, né? E você tem placas na rua, cuidado, área perigosa, ladrões nessa área. Isso tem muito. Em Santa Teresa tem umas pichações, cuidado, área de assalto. Sim, mas aí não é a polícia, não é a polícia que faz. Mas isso Mas a polícia avisar que uma área é uma área de assalto? Sim, não, na Espanha você tem placa da polícia no metrô avisando, cuidado, punguistas, batedores de carteira. Sim. Eu cheguei lá pela primeira vez, estou no metrô de Madrid, olha uma placa dessa. Bom, se a polícia está falando, quem sou eu para duvidar? Eu puxo a minha carteira do bolso de trás da calça e coloco a minha carteira no bolso da frente. Isso é importante muito, porque é menos uma possibilidade de um crime ocorrer. Mas no Brasil os crimes são muitas vezes muito mais cruéis do que um simples batedor de carteira, né? Sim, como que... eu estou dando o exemplo desse, que é o exemplo do paradigma, né? O paradigma é esse, é um paradigma preventivo, uma polícia que interage no ambiente social no sentido de fazer redução de crime. O que nós temos no Brasil é um paradigma repressivo. A ideia é que mais importante do que a prevenção é a repressão, a resposta. E aí se notabiliza, né, a polícia, né, como uma boa polícia pelo fato dela prender muitas armas, muitas drogas, muitas vezes, dependendo do momento político, dela matar muitos bandidos. Eu vejo que tem policiais que consideram a polícia no Brasil muito boa porque mata muito. Né? Então, não sei, são paradigmas diferentes. Porque, por exemplo, uma polícia que mata muito é uma boa polícia ou uma polícia ruim? Né? Você falou da mídia construindo o personagem do vândalo. Você segue alguma mídia alternativa? Qual é a sua referência de mídia alternativa hoje em dia? Hoje eu estou muito Facebook. Hoje eu estou vendo as manchetes, porque no Facebook ali você tem a oportunidade de ver as notícias de vários veículos de comunicação, chamados corporativos, né? Uhum. E você também tem a oportunidade de ver a mídia alternativa. Então, ali te dá, às vezes, 3 visões, 4 visões sobre o mesmo fato. E de manhã eu já entro lá no Facebook, fico te olhando, se tem notícia boa lá do Rafuco, né? E outros também, né? Só um minuto, preciso atender o telefonema. Boa tarde. Pode mandar entrar. A gente tá com um flagrante aí. Qual foi, malandro? Porra, eu tava jogando umas granadas de palhaço ali
junto com o povo, com o Granada pessoal na de rua. palhaço. O que tem nessa bolsinha aí? Tá cheio de granada de palhaço, delegado. Deixa eu ver assim. Dá uma olhada, cuidado aí que pode estourar alguma coisa Pô, aí. tira esse boné pra ver se não tem um. Tira esse chapéu dele pra ver se não tem uma granada de palhaço aí, rapaz. Fica de brincadeira. Aqui, ó. Lojas Americanas. Eu já roubei lá. Mas não foi hoje, não. Só não vou pegar porque eu também já roubei lá. O que é isso aqui, meu irmão? Isso aqui não é granada, não. Isso aqui é poesia. Tu é poeta, ô viadinho? No meio dessa fúria, buquê de flor de aço, pedra portuguesa, granada de palhaço, embrulhada num poema, erguida da fumaça, emanada dos dedos, o beijo na vidraça. Granada, granada de palhaço, granada, granada, granada de palhaço. Ô, palhaço, essa aqui é a granada, poema que você tava recitando? Ei, pera, mas esse poema aí não era meu, É? não. Esse poema Pode não tava levar, comigo, pode não. levar. Isso aí Tá não, pra esse poema é Bangu. concreto aí, ô doutor. Esse poema aí é concreto. E leva os seus poemas aqui, ó. Eu suporto poeta. Palhaço. Poeta é tudo palhaço. Porra, essa pedra é aquela pedra da premiação, rapaz. A pedra portuguesa de ouro, rapaz. Então, isso leva a gente para outro assunto. Você sofreu recentemente um processo interno na Corregedoria da Polícia Civil por causa de uma matéria publicada pelo calunista da revista Veja, Reinaldo de Azevedo. Você assistiu uma performance minha que eu entregava prêmios para as melhores canções de protestos, melhores ocupações. Você pode explicar um pouco do que você sabe dessa investigação? Ele me acusou de ter usado um manequim roubado da Toulon. Você ficou sabendo de alguma coisa desse processo que você pode compartilhar com a gente? Na verdade, não foi um processo, foi um procedimento administrativo preparatório para ver a possibilidade da existência de alguma infração administrativa ou criminal, mas no caso do procedimento administrativo na Corregedoria, veio através de uma denúncia da grande revista Veja, de que eu, delegado de polícia, estava num evento onde foi apresentado um manequim como sendo um manequim que foi furtado ou roubado, né, porque teve violência, é furto. Foi, inclusive, ouvido o representante da Toulon, que achou muito improvável o manequim ser da Toulon, porque a Toulon só trabalha com manequins masculinos e aquele manequim era feminino. Então, a partir daí não é necessário sequer levar para exame de DNA. Então, o exame conforme, eu ia perguntar se deu negativo, então não o levaram. exame de DNA fica superado porque é outro sexo. Então, é bom saber que menos dinheiro público foi gasto nessa investigação, Então, porque o exame de DNA de manequim é muito caro. Acho que ali realmente foi esclarecido que era uma performance teatral. E é muito importante que se diga também que quando a censura é feita em relação ao espectador, eu estava ali na condição de espectador, ela é uma censura indireta à obra. Né? Então nós estamos também aí trabalhando com violações de princípios garantidos constitucionalmente, como a liberdade de expressão, liberdade de manifestação. Quando você apresenta um manequim que estava até muito bem vestido de espelhos brilhantes, estava de gala, né? Era uma noite especial. É uma representação. Né? Aliás, você tinha que informar a Veja que quando aparece um cara cabeludo e barbudo e que falam que é Jesus, não é Jesus que está vindo. É uma Mas vou anunciar, voltou. tipo, não era apenas uma peça de teatro. Eles podem ficar nessa dúvida. Então, o teatro é uma grande representação. Inclusive, essa pedra é interessante, né? Porque a revista Veja falou que isso era uma apologia à violência, a entrega da pedra portuguesa dourada, né? Como premiação. Só que eles esqueceram de falar que essa pedra portuguesa talvez fosse uma referência às pedras portuguesas que foram atiradas pela polícia de cima da Câmara dos Vereadores nos manifestantes. Então, na verdade, a referência é as pedras portuguesas que botaram na minha camiseta. Sim, mas poderia no dia também, que eu fui preso poderia da ser Toulon. também as Pois pedras portuguesas jogadas pela sim. polícia. É uma Então, na referência verdade, única. essa referência poderia ser muito pelo contrário, Ou a granada de palhaço, né? Como cantou o Dudu aqui. Ao invés de uma apologia à violência, uma crítica à violência. Mas foi. E eu estava lá presente e assisti tudo. Eu vi como você, de uma forma muito inteligente, competente, né, do ponto de vista artístico, sério, eu sou fã. E você conseguiu fazer um espetáculo
público. É importante também que se diga, porque acho que eles não sabem, que a arte também não precisa ficar só presa num teatro. Existe arte de rua, mas isso tudo foi se perdendo, né? Uma arte de rua hoje é tratada como uma mobilização vândala. Bom, a gente está falando de rua, de vandalismo. A gente vai fazer uma pausa rápida para fazer um merchan, tá? Eu já volto. O Talk Show do Rafuco é um oferecimento Pinho Sol. Pinho Sol é um desinfetante que limpa chão do banheiro, bancada de cozinha e superfície de todo tipo. Pinho Sol mata até 99 tipos de bactéria e rende 16 litros. É o desinfetante ideal para você, dona de casa, que tem um pequeno rebelde manifestante, porque a garrafa é de plástico e não dá para fazer um coquetel molotov com ele. E o Pinho Sol está com uma promoção exclusiva em parceria com o Talk Show do Rafuco. A gente vai sortear 10 passagens direto para a prisão. Você quer ser uma das donas de casa sortudas aí que vai sem acompanhante para Bangu? Pois é, basta levar uma garrafa de Pinho Sol para um protesto social, tá? Ser negra, pobre ou moradora de rua e preencher uma perícia mal feita pela polícia. E não são só as passagens, Pinho Sol também está com um brinde exclusivo. Se você achar uma das tampinhas premiadas, você leva essa flanela de colecionador com o nome de todos os brasileiros que já foram presos por posse de Pinho Sol. A gente até agora só tem essa do Rafael Braga. Quem sabe em breve não teremos mais. Então, pessoal, fiquem sempre atentos. Quando forem protestar, não levem Pinho Sol. E a gente vai dar essa flanelinha de brinde pro nosso convidado, para você levar para casa, Orlando. Show. Vou botar no meu quarto. Vai ficar bonito. Você não tem muita cara de policial, eu tava me questionando isso. Até eu tô mais policial que você. Inspetor Coelho. Prazer. Você sempre se veste assim? Eu posso fazer uma transformação, me apresentar como policial, mas eu não queria ser um policial como qualquer outro policial. Eu queria ser um policial com pegada de defensor da legalização das drogas. Então, esse é o próximo assunto, inclusive, que eu ia falar, legalização de drogas. Você quer fazer a transformação? Vamos fazer. A gente vai para uma rápida transformação e já volta. Agora sim tá com mais cara. E aí, firmeza? Tranquilo. Desculpa, foi muito forte? Mas não, parceiro. Não é muito fraco aqui, não. Você trabalha na LEAP, que é a agência de agente da lei contra a proibição. Você podia falar, qual é a diferença entre uma pessoa que luta contra o vício e um drogado? Quando você percebe que a questão da dependência não está na droga, porque se fosse assim, todos que encostassem no álcool virariam alcoolistas, o que não acontece, né? Mas existem pessoas que, ao ter contato com essa droga, na sua vida vão desenvolver um relacionamento problemático. Então, se a questão não está na droga, está no indivíduo, então nós temos que botar o nosso foco nas pessoas e não na droga. É engraçado que a droga, ela só passa a ser um problema, principalmente essas drogas hoje proibidas, quando elas são proibidas. A cocaína, ela é receitada para crianças com dor de dente. Pílulas de cocaína. Bons tempos. Né? A maconha era consumida livremente, né? Então não havia um pânico, nem havia, né? Como não há hoje com o Rivotril. Muito embora pessoas já desenvolvam relacionamentos problemáticos com essa droga que é lícita. O problema do proibicionismo é que, ao distinguir drogas lícitas de drogas ilícitas, trabalha com o princípio do bem e do mal. As drogas lícitas passam a ser drogas do bem, né? Servem para tudo, e as drogas ilícitas são as drogas da destruição, né? Mas isso é um marco político. Então, hoje nós da LIP, que é a Law Enforcement Against Prohibition, que é uma associação internacional com representatividade em mais de 80 países, formada por policiais, agentes da lei, né, juízes, promotores, agentes penitenciários, que são a favor da legalização da produção, do comércio e do consumo de todas as drogas. Porque isso é que vai dar um marco de racionalidade para você ter uma política para drogas. Porque é ridículo você ter, né, em relação ao álcool que nós temos aqui, patrocina a Copa, propaganda o dia inteiro na televisão, e em relação a essas outras substâncias, uma guerra genocida. Então, no Uruguai, quando o Mujica legalizou a maconha, ele proibiu a propaganda do álcool na TV, fazendo uma política para drogas, que é o que nós precisamos hoje, não só no Brasil, mas em todo o mundo. O que eu acho legal da LIP
é que a gente fala muito das mortes pelas drogas, o genocídio dos negros na favela, e muita gente acha que a gente está falando só do traficante, mas na verdade é lindo que vocês policiais tenham a consciência de que são policiais também que estão morrendo. Sim. E não é um problema seu, é um problema da saúde, é um problema do médico, é um problema dos políticos que têm que prover o sistema de saúde bom o suficiente para que as pessoas possam fazer o uso dessas substâncias e poder não mais fazer, se assim quiserem. Você agora está parecendo policial e você também deixou à mostra a sua tatuagem, que você é Hare Krishna, você é super badalado como o delegado Hare Krishna. Você deve saber bem de quem o carioca foge mais rápido, da polícia ou do Hare Krishna? Olha, cara, dependendo do momento, né, isso depende da situação. Pessoal, ali no centro da cidade, você atrasado para o trabalho, aparece o Hare com aquele palitinho na mão, o cara corre porque sabe que vai perder uns 5, 10 minutos ali no papo para levar um livro. Né? Mas, sinceramente, entre cair na mão do Hare Krishna e cair na mão da polícia, acho que cair na mão do Hare Krishna ainda tá melhor. Né? Bom, então fica aí a dica pro pessoal de casa. Se você tiver que cair na mão do Hare Krishna ou da polícia, escolha cair na mão do Hare Krishna. Tá bom. Como é ser heterossexual numa instituição como a Polícia Civil? Você sofre muito preconceito? Não, cara, eles me respeitam como heterossexual. Né? Mas que bacana. Eu acho que... É bom saber que já, não, mas é importante falar é que nós sempre falamos da polícia como se ela fosse uma instituição separada do ambiente social. Então, quando a gente fala, por exemplo, de preconceito em relação à sexualidade, quando a gente fala de vários assuntos, a gente observa a polícia como se fosse algo à parte. Não é. Né? Eu não sei se nas redações dos jornais, né? Eu não sei se esse tipo de preconceito ele é menor numa redação de jornal do que dentro do ambiente policial. Eu acho que contra um heterossexual, numa redação de jornal, provavelmente é maior o preconceito. Contra o hétero, é verdade. na área da comunicação. Levando em conta que o policial deve servir ao povo, se eu chamo um PM de escroto, é um desacato de autoridade ou abuso de poder? Na nossa legislação, você ofender um servidor público no exercício das suas funções e em razão das suas funções é desacato. Mas o desacato é um crime muito esquisito. Aliás, é importante que a gente diga que o crime não está na natureza. O crime é uma construção política, porque na Argentina, por exemplo, não existe crime de desacato. Então, é uma decisão política que se faz acerca de quais as condutas vão ser consideradas crimes ou não. Eu participando do Juizado Especial Criminal nos estádios, sendo delegado, né, muitas das vezes no Engenhão, São Januário, Maracanã, eu via jogos internacionais, é impressionante, cara. Os argentinos, quando chegam, eles xingam muito a polícia. Eles têm muito prazer em xingar a polícia porque isso, no país deles, não caracteriza crime nenhum. É um exercício, né, democrático, né, e político das suas atividades. Agora, isso é uma decisão que foi contemplada naquele país. No Brasil se constrói essa figura do desacato. E é interessante porque essa figura do desacato, ela acaba se transformando em qualquer coisa que desagrade o policial. Se o policial não ficar satisfeito, ele está desacatado. É isso que eu ia perguntar, deve ser tão agradável. Você nunca fez isso, admite pra gente. De estar numa discussão e a pessoa está muito escrota e aí você fala, cara... Desacato. Tá preso por desacato. Não, nenhuma vezinha. Eu já devo ter feito, mas eu não me lembro. Eu também não ia confessar aqui na frente das câmeras, mas deve ter rolado. Agora, muitas das vezes o desacato é a própria exigência da pessoa da efetivação de um direito dela. Uma vez me levaram, eu estava na 15ª DP, me levaram uma ocorrência da UPP da Rocinha, os policiais levaram uma moça que ela se recusou a ter a bolsa dela revistada pelos policiais. E eles já não voz de prisão nela, no desacato. Quando chegou, eu achei esquisito. Falei, mas ela tem direito a ser revistada por uma policial feminina. Né? Então, como que a pessoa querendo, né, efetivar um direito pode praticar desacato? Eu queria falar de uma questão que eu acho que a gente atenta muito pouco, em especial as pessoas que veem esse talk show, eu sei que muitas são de classe média. A gente vê um crescimento cada vez maior de instalação de câmeras de vigilância. Que teoricamente trazem uma segurança, mas eu acho que trazem uma contrapartida absurda, que é essa questão da vigilância mesmo. E aí não só na câmera, a questão da vigilância na internet.
Qual você acha que é o maior perigo nesse sentido hoje em dia? A gente está muito vigiado, a vigilância em algum momento é boa, quando que ela passa a ser ruim? É uma balança que nós temos que fazer hoje, é um desafio, acho que planetário, não é só no Brasil, que é um binômio segurança e liberdades, né? Evidentemente que uma sociedade que só tenha liberdades e não tenha um mínimo de segurança é uma sociedade também problemática. Mas se nós também formos para outra ponta e termos uma sociedade onde a segurança seja contemplada de tal forma que as liberdades vão desaparecendo, né? Então para que você tenha, né, um equilíbrio, né, que nunca vai ser perfeito, né, porque a sociedade é sempre dinâmica, é necessário que a gente não esqueça de preservar nenhum dos dois polos. É lógico, a democracia ela não admite também que as liberdades sejam exercidas de uma forma que você possa provocar lesão em outra pessoa. A tua liberdade tem limites. Então, acho que tudo isso tem que ser contemplado nos debates, né? Isso não é só na política, digamos assim, macro. Acho que naquela microfísica ali, né, dos poderes na escola, né? Esse debate não é um debate que se estabelece somente entre o cidadão e os governantes, mas entre o aluno, o diretor do colégio, entre o empregado. Eu briguei outro dia porque eu gosto de dançar no elevador e instalaram uma câmera agora. Eu não posso mais dançar no elevador. Mas por que? Você é tímido? Não parece. Ah, mas não é nada, viu? O porteiro veio dançando quando eu tô descendo, quando eu tô subindo, saber quando eu transei, quando eu não transei. Ah, entendi. Então era uma dança apimentada, né? Não. Enfim. Pra finalizar, eu sempre convido os meus convidados a escreverem o que eles acham que deveria ter na bandeira do Brasil, ao invés de ordem e progresso, porque, enfim, eu acho que ordem e progresso não são valores bons o suficiente, ou a gente está pecando em como seguir esses valores. Então... Segundo o delegado Orlando Zacconi, a bandeira brasileira devia exibir Fluminense Futebol Clube. É isso. Esse é o grande valor. Vou botar aqui a nova bandeira do Fluminense. O nome do país também teria que mudar? Poderia seguir, né, já o nome do cidadão que nasce no estado do Rio, né? Somos todos fluminenses. Você nasceu aqui no estado do Rio? Sim, sim. Então você é fluminense. Sim. A gente poderia contemplar, né, dando uma de gaúcho, né? Que todos fossem chamados fluminenses. Ia ser bonito. Muito bom. Muito obrigado, Orlando Zacconi. Obrigado, Cafugo, você.